todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma reflexão. Hoje vamos falar sobre convivência em família, sobre a parentela espiritual e física, né? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto, mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Que Jesus, nesse momento, possa amparar, com auxílio desses amigos espirituais que estão sempre conosco, amparar-nos em nosso lar, com a nossa família, no nosso convívio, amparar nossas atividades diárias, para que o conforto, o amor, a esperança, a fé reine sobre todos nós e possamos cada vez mais almejar mundos melhores, almejar a nossa própria evolução e a de todos que convivem conosco. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo que já tem nos dado até o momento. Fica conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem. Para a gente falar sobre a parentela espiritual e física, a gente precisa relembrar que esse estudo nós temos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai, a vossa mãe, e aí tem o item a parentela corporal e a parentela espiritual. E lá ele começa a refletir conosco sobre os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Então ele fala, né? Allan Kardec estuda conosco. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque o espírito já existia antes da gestação desse corpo. E os pais é que vão fornecer-lhe um corpo carnal. Não é o espírito que é gerado pelos pais, é o corpo. E só que a função principal ali dos pais, nesse contexto de preparo desse corpo físico, é ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, ajudando assim no seu progresso. E aí nós temos a questão de espíritos simpáticos ou aqueles que são completamente estranhos uns aos outros. Então, qual que é o laço que mais se fortalece? Os laços de sangue, da consanguinidade, ou daqueles de comunhão de ideias que pensam mais ou menos parecidos, são simpáticos e afins uns aos outros? Então, necessariamente não é o sangue que vai dizer para a gente sobre esses laços de afetos, e sim de comunhão de ideias. Mas eu posso ter uma afinidade com aqueles que são do meu sangue, como eu posso ter uma repulsa daqueles que são do meu sangue. Eu posso ter aquela animosidade, aquela resquício de alguma coisa que pode ter sido na encarnação anterior e que eu vim nessa encarnação junto desses para que algo faça diferente, algo a gente faça, que a gente progrida entre si, né? Nós temos no livro Estude e Viva, do Chico, a seguinte frase: família é grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade em vistas ao burilamento pessoal. Então, família é o grupo de sangue que eu posso ter aceitado, entendido que faria o melhor para mim mesma, para debitar algumas coisas ali do passado, ou eu posso ser por afinidade e não gosto desses, pertenço a esta família, me familiarizo bem com eles, tenho simpatias, mas eu posso muito bem estar cumprindo com algumas provas e expiações até com este grupo sanguíneo para a minha própria evolução espiritual ou evolução dos outros, né, dos outros membros. E aí nós temos uma comparação no Livro dos Espíritos, na questão 774,
quando Kardec pergunta aos espíritos sobre por que entre os animais eles acabam dando autonomia mais rápida para os filhotes, né? Eles criam até aquele período que eles acham necessário e depois eles praticamente abandonam, falam, ó, agora segue, né? Por que no ser humano a gente não tem dessa mesma prática? Porque nós humanos fomos gerados por Deus para que houvesse laços entre nós e que um auxiliasse o outro para a progressão, para o progresso. Então, os laços de família são uma lei natural. E Deus quis que nós, assim, possamos viver entre nós irmãos, porque somos todos irmãos uns dos outros, e amarmos. E ajudar o progresso, cada um ajudando o outro, auxiliando cada um o outro. Os animais não têm esse raciocínio, não precisam da evolução, eles ainda são seres sem inteligência, apesar de alguns serem bastante inteligentes, né? Mas eles ainda não precisam dessa progressão, evolução espiritual, só quando estiverem encarnados como seres humanos. E aí a gente tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 207, que pergunta assim, ó, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? A gente passa de geração para geração de forma consanguínea? Então os espíritos respondem, não, porque cada um tem seu próprio espírito. A gente transmite a semelhança física pela genética, mas o espírito, nós vamos aperfeiçoar as questões morais no ensinamento, na convivência do dia a dia, no convívio mesmo da família, né? E aí, na pergunta seguinte, 208, o Allan Kardec pergunta assim, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E os espíritos respondem, sim, uma influência muito grande, porque os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Então, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos seus filhos através da educação. E para eles é uma tarefa, porque se nós pais não nós não cumprirmos, né, a gente vai se sentir de certo modo culpado, que a gente falhou naquela questão. Então, a gente não vai ficar bem se a gente não tiver passado tudo o que a gente gostaria de passar. É claro que nem sempre a gente vai conseguir realmente. Por quê? Porque os nossos filhos são outro espírito, capazes de pensar por si só, com várias passagens anteriores, questões anteriores, de vivências anteriores e vidas anteriores, que pode ser muito diferente da nossa. E eles têm personalidade própria. Então, a gente ensina, a gente orienta, a gente repassa isso. Se eles vão coletar, se eles vão usufruir isso como um bom aproveitamento para a sua própria evolução, daí é com ele. Tem um videozinho que eu gosto muito dos Amigos da Luz, que quem quiser procurar na internet é muito legal, que se chama Overdose em Família. E eles fizeram esse vídeo na época da pandemia. Então foi bem engraçado, porque são irmãos gêmeos, é um casal, e a personagem, a Marcela, faz uma videochamada com seu irmão, Marcelo, e só que eles estão dentro da mesma casa. Então ela faz uma videochamada do quarto dela e ele tá no quarto dele. E assim, meio jovens, meio adolescentes, não dá para entender muito bem se eles são adultos ou não, mas muito engraçado, porque ela fala que ela tá cansada de conviver ali, naquele ambiente, trancada com o pai, com a mãe, com o irmão, que ela já enjoou. A gente passou por isso na época da pandemia, né? Foi muito difícil, foi muito desafiador esse convívio. Então é muito engraçado como ela fala assim, ela decide assim, olha, vamos dividir os cômodos da casa.
cada um convive dentro do seu próprio quarto, a cozinha a gente faz uma escala de qual horário que a gente vai poder utilizar. E aí o irmão começa a falar, escuta, mas eu fiz alguma coisa para você? O que que eu fiz de mal para você? Por que que você quer fazer isso? E ela fala, ai, não fiz nada, eu só tô enjoada, eu não quero mais, eu não aguento mais esse confinamento, né? A gente passou por isso, a gente lembra bem o quanto foi difícil, foi naquela época em que o convívio em família foi mais testado por todos nós, né? E aí é muito engraçado, daí ele vai conversando com ela, vai tentando outras alternativas de convivência, de auxílio um ao outro dentro de casa, mas eles comentam como que os pais já mais senhores estão estressados com esse convívio também dentro de casa, né? É muito engraçado o vídeo, muito interessante. Eu gosto muito dele, quem quiser procurar na internet para ver como é que é. E aí, eu trago para vocês hoje uma historinha desse livrinho que eu gosto tanto, né, do Terapia da Paz, do Donizete Pinheiro. É uma historinha interessante sobre esses relacionamentos familiares. Eu vou ler para vocês, o título do capítulo chama-se Compaixão. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava a sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora dele achavam que aquilo era uma porcaria e ficavam com nojo. Finalmente acabaram fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão. Levavam comida para ele numa tigela de barro e, o que era pior, nem lhe davam o bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois ela comprou um prato de madeira baratinho e era ali que ele tinha de comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com os pedaços de pau. "O que é que você está fazendo?" perguntou o pai. E o menino respondeu: "Estou fazendo um prato de madeira para o papai e a mamãe poderem comer quando eu crescer." O marido e mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Então, forte, né? Impactante, né? Porque é exatamente isso. Como nós vamos ensinar aos nossos filhos sobre esse convívio familiar, como eu devo tratar os meus parentes e como eu vou ser tratado no futuro, como eu vou ser cuidado pelos meus próprios filhos no meu futuro. Como eu tenho cuidado dos meus filhos, como eu tenho cuidado dos meus pais, dos meus sogros, e como eu vou ser depois tratado. Essa convivência é muito importante e serve exatamente para a nossa evolução espiritual. Sejamos com afinidades de uma parentela espiritual ou física, porque às vezes eu me afino muito mais com um amigo mais próximo meu do que com meus próprios familiares de sangue, tudo bem. Não tem mal, a gente também não, eu não me dou muito bem com os meus pais, não bate muito bem, quando eu saí de casa, né, para casar, agora eu estou mais... Mas e aí? Por que será que eu fui colocado naquela família? Por que eu fui será que eu decidi vir com estes parentes, com esta família do plano espiritual para que eu pudesse ter um burilamento, ter um aperfeiçoamento moral? Como é que é essa questão? Que aí eu tenho no livro que é Vivendo o Evangelho, do André Luiz, é o médium, sobre este capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um texto assim, ó: não rejeites, não rejeites. A lei de causa e efeito promove na parentela corporal o reencontro de espíritos afins e desafetos. Os que renunciam e os que exploram.
os que respeitam e os que agridem, os que entendem e os que ignoram, os que favorecem e os que destroem, os que pacificam e os que desunem, os que constroem e os que arruinam, os que confiam e os que acusam, os que doam e os que exigem, os que combinam e os que atacam, os que se querem e os que se repelem. Não rejeites o familiar que te tortura, recordando que o Evangelho te pede sempre caridade e perdão àqueles que não te compreendem. É fácil conviver com a simpatia e o afeto. Difícil é aceitar o parente que incomoda. Essa é a questão. Eu até posso ter uma parentela física de não tanta afinidade, mas por que eu tenho que conviver com ela? Por que eu tenho que estar nessa situação? Por que estou nessa situação? O que lá atrás no meu pretérito eu já não fiz para estar junto desses? Então, assim, se eu também pensar nas diversas encarnações que eu já posso ter tido, eu posso ter sido já a minha própria bisavó, meu próprio bisavô, eu já posso ter vindo dessa mesma família e já ter feito algo. Por exemplo, meus filhos hoje a gente não tem, um exemplo, uma afinidade muito próxima, a gente não se dá muito bem, a gente já sente aquela animosidade, aquela questão, parece inimigos do passado. Será que eu já não fui algum parente dele em outras encarnações, em uma outra encarnação, e aí eu fiz o mal, fiz alguma coisa para eles numa existência anterior e agora estamos tentando reajustar e viemos de novo? Porque a antipatia, ela já está presente, ela existe. Infelizmente, já está ali, é um sentimento. Mas por que eu tenho que retomar? Por que eu tenho que estar em convívio novamente com esses mesmos espíritos, essas mesmas criaturas? Na pergunta 204 do Livro dos Espíritos, tem assim, ó. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E eles respondem, não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos assim, ó, o espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. Então, eu ainda posso estar em convívio com aqueles que eu já convivi em outras existências, seja com laços de sangue ou não, tá? E nós temos um texto que eu coletei aqui na internet, que é da Revista Espírita, do ano de 1862. Eles falavam sobre a união simpática das almas. E aí tem uma pergunta que os espíritos aí respondem. É assim, ó. Já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isto? As reencarnações, mesmo as que se seguem as da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? A resposta é assim, ó. Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas. Reunir-se, a princípio, no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de conseguir encarnações nos mundos superiores. Podem, pois, se o pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época, reencarnar-se nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações.
Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático, e se sentirão felizes por o dirigirem no bom caminho. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio e verem ecoar-se muitos anos de felicidade, de amor. Então a gente pode, a gente mesmo acaba verificando isso enquanto desencarnado, e que eu preciso progredir, preciso melhorar alguns quesitos com alguns espíritos ali, que tive na encarnação anterior. E eu posso decidir vir com esses espíritos consanguíneos ou não, e daí me relacionar de uma forma ou de outra com esses seres, porque sempre todos os que passam pela nossa vida têm um propósito. Por que eu tenho que estar com aquela pessoa lá no meu ambiente de trabalho? Por que eu convivo com aquela pessoa daquele tipo, daquele jeito? Porque é necessário para o meu aperfeiçoamento. E pode ser dentro da minha própria família. Por que eu tenho que estar com aquele? Porque eu preciso aprender alguma coisa? Preciso ajustar alguma coisa com aquele espírito com o qual eu já fiz algo? Ou não vim com essa intenção de ajudá-lo na progressão dessa encarnação? E aí nós temos, dentro desse capítulo 14 no Evangelho, no item seguinte, que não é do parentela espiritual e corporal, deixa eu me recordar aqui, é da ingratidão dos filhos, laços de família. Mas o último parágrafo deste item, que eu não vou entrar na questão da ingratidão dos filhos, tal, mas sobre essa convivência, o último capítulo o último parágrafo é bem interessante assim, ó. Eu coletei uns trechos dele. Os espíritos que a semelhança dos gostos e a afeição levam a se reunirem formam famílias. Esses mesmos espíritos se procuram para se agruparem, como fazem no espaço. A gente também vai se agrupar com eles no mundo espiritual, e aí a gente fala, vamos voltar para a Terra, vamos voltar juntos, né? E ele continua mais para frente assim, ó. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Então, justamente este trecho sobre a parentela espiritual e física, da gente pensar nesse convívio em família, ele remonta a uma passagem evangélica que, quando Jesus estava na multidão e a sua mãe e seus irmãos chegaram querendo falar com ele, Jesus cita a seguinte frase: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ainda continua: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ele fala para estender a mão a todo o público que estava lá assistindo ele. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a gente até tem uma questão de Jesus, em algumas passagens, a gente perceber que os irmãos não tinham muito afinidades com ele ali no mundo físico, ali da parentela física. Mas Jesus quis trazer, como a gente viu sobre o último parágrafo do capítulo, sobre essa afinidade, semelhança de gostos, afeição, e a gente procura-se dentro da mesma família, mas Jesus lembrou que, independente de eu estar numa família física, eu estou numa grande família, onde todos nós somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Criador. E aí a minha convivência pode ser consanguínea ou não, parentela física ou espiritual, e eu preciso conviver com estes para o meu próprio aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do outro, para ajudar o outro a progredir, o outro a crescer. Não sei, não sabemos como nós organizamos essa questão, mas nós ajudamos a organizar. Ou foi compulsório, ou a gente era muito rebelde e aí falou para nós, ó, você vai ter que ir com essa família, você vai ter que conviver com esses amigos, porque você precisa para sua própria evolução. A gente não sabe como foi.
Tomara que a gente tenha decidido essa questão. Mas é justamente isso. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Criador. E aí, sendo de laço de sangue ou não, a necessidade de eu conviver em família, de eu conviver com amigos, para o meu próprio aperfeiçoamento. Então, eu espero que as nossas reflexões de hoje possam fazer algum sentido para vocês, possam ajudar vocês a pensarem nesse convívio, nessa parentela. Nossa, mas sou muito mais próxima de uma amiga minha do que de minha própria filha, sei lá. Mas por que será que eu tive que vir com esta filha? Por que será que eu vim com esta amiga? Por que eu tenho que conviver com estas pessoas? Tudo está explicado nas nossas encarnações e no que nós mesmos fizemos nas inúmeras encarnações e que a gente precisa ainda resgatar. Mas vamos conviver bem, vamos ficar bem com todos, pensando na evolução íntima de cada um de nós, evolução do meu próximo, evolução do nosso planeta. E assim a gente vai ter um mundo melhor no futuro. Eu espero ter ajudado a todos a refletir sobre esse assunto, tenha sido clara. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber
das equipes de Dr. Bezerra de Menezes, a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. É assim seja.